Sofia acordou sobressaltada com o som da porta do quarto rangendo nas dobradiças. Ali, à entrada, estava Isabel, a sua madrasta, com os olhos inchados de lágrimas, vestida apenas com uma camisola fina que mal cobria as pernas. "Preciso de falar contigo, Sofia." "Agora", sussurrou ela, fechando a porta atrás de si e aproximando-se da cama com passos hesitantes. Sofia, ainda atordoada pelo sono interrompido, sentou-se na cama, o coração acelerado. O que poderia ser tão urgente esta hora? Isabel sentou-se ao seu lado, as mãos tremendo, e murmurou: "Eu amo-te, Sofia." Não como madrasta, mas como mulher. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se o ar do quarto tivesse sido sugado para fora. Sofia piscou várias vezes, tentando processar as palavras. Isabel, a mulher que entrara na sua vida há 5 anos, após a morte do pai, sempre fora um pilar de estabilidade na casa em Lisboa. Aos 38 anos, Isabel gerenciava uma pequena galeria de arte no Bairro Alto, com uma elegância que atraía clientes de toda a cidade. Sofia, com 22 anos, estudante de Psicologia na Universidade de Lisboa, admirava-a secretamente há meses, mas nunca imaginara que os sentimentos fossem mútuos. "Isso não pode ser verdade", balbuciou Sofia, recuando ligeiramente na cama. "Tu és casada com o meu pai." "Eras." "E eu? Eu sou a tua enteada." Isabel baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sei que é errado. Mas desde que o teu pai morreu, tenho lutado contra isto. Vi-te crescer, tornar-te nesta mulher incrível, e o meu coração traiu-me." A noite avançava, e as duas mulheres permaneceram ali, no quarto iluminado apenas pelo luar que entrava pela janela. Sofia sentia um turbilhão de emoções, confusão, medo, mas também uma faísca de excitação que a envergonhava. Em Portugal, uma sociedade ainda marcada por tradições católicas e valores familiares conservadores, um relacionamento como este seria um escândalo. A família de Sofia, especialmente a avó materna que vivia no Porto, era devota e rígida. O que diriam os outros, pensou Sofia, imaginando os olhares de reprovação dos vizinhos no prédio antigo onde moravam. Isabel, percebendo a hesitação, pegou na mão de Sofia. "Não te peço nada agora. Só precisava de dizer a verdade. Mas se sentes o mesmo." Sofia retirou a mão bruscamente. "Sai daqui, Isabel. Preciso de pensar." No dia seguinte, o sol de Lisboa batia forte nas ruas empedradas, mas dentro de casa, o ar estava pesado. Sofia evitou Isabel durante o pequeno almoço, fingindo estar concentrada no telemóvel. A madrasta, com olheiras profundas, preparou o café em silêncio, os movimentos mecânicos como se estivesse num transe. Sofia saiu para a universidade, uma mente a mil. Nas aulas de Psicologia Social, ouvia o professor falar sobre identidades reprimidas e pressões societárias, e cada palavra parecia dirigida a ela. "A sociedade impõe normas que sufocam o indivíduo", disse o professor, e Sofia notou furiosamente, o coração apertado. À tarde, encontrou-se com a melhor amiga, Marta, num café perto do Tejo. "Algo estranho aconteceu ontem à noite", confidenciou Sofia, baixando a voz. Marta, uma rapariga liberal de 23 anos, ergueu uma sobrancelha. "Conta tudo." Sofia hesitou, mas desabafou parte da história, omitindo os detalhes mais íntimos. "A tua madrasta? Isso é intenso. Mas se sentes algo, por que não explorar? Estamos no século XXI, Sofia." De volta à casa, Sofia encontrou Isabel no sofá a folhear um álbum de fotos antigas. "Lembras-te disto?", perguntou Isabel, mostrando uma foto do casamento com o pai de Sofia. Sofia sentou-se ao lado dela, o cheiro familiar do perfume de Isabel invadindo as suas narinas. "Sim, lembro-me. Eras feliz." Isabel fechou o álbum. "Era. Mas agora. Sinto-me viva de novo, contigo." Sofia sentiu um arrepio. Pela primeira vez, admitiu para si mesma que os olhares trocados nos últimos meses não eram inocentes. Havia uma atração magnética, uma conexão que transcendia o laço familiar. Mas o peso da moralidade esmagava-a, e se alguém descobrir?
A família, os amigos. Isabel suspirou. Teríamos de ser discretas. Mas vale a pena o risco? Sofia não respondeu, mas naquela noite, ao deitar-se, o sono não veio. Pensava nas consequências, a perda da família, o julgamento social. No entanto, o desejo crescia, como uma chama que ameaçava consumir tudo. Os dias seguintes foram uma dança de evasões e momentos roubados. Sofia e Isabel trocavam olhares longos na cozinha, toques acidentais que enviavam choques elétricos pelo corpo. Uma noite, durante um jantar solitário, pois viviam sozinhas desde a morte do pai, Isabel abriu uma garrafa de vinho do Douro. Brindemos à verdade, disse ela, os olhos brilhando. Sofia bebeu, o álcool soltando as inibições. Eu também sinto algo por ti, admitiu finalmente. Isabel sorriu, mas o sorriso era tingido de tristeza. Então, o que fazemos agora? Decidiram explorar os sentimentos devagar, sem pressa, mas a tensão era palpável. Sofia começou a questionar a sua identidade, sempre se sentir atraída por mulheres, mas nunca agira. Agora, com Isabel, tudo parecia real e aterrorizador. A pressão familiar começou a manifestar-se. A tia de Sofia, Maria, ligou do Algarve, convidando-as para um fim de semana. Precisamos de nos unir como família, disse ela. Sofia aceitou, mas com o coração pesado. No carro a caminho do sul, Isabel conduzia em silêncio, as mãos firmes no volante. Temos de ser normais lá, avisou Sofia. Isabel assentiu, mas os seus olhos traíam conflito interno. Chegando à casa da tia, o ambiente era festivo, com primos e tios reunidos. Mas Sofia notava os olhares curiosos. Ainda não arranjaste namorado, Sofia? Ela ria forçado, enquanto Isabel mantinha distância, fingindo interesse nas conversas. Numa noite, sozinhas no quarto partilhado, Isabel sussurrou, isto é tortura. Sofia concordou e, num impulso, beijaram-se pela primeira vez. O beijo foi breve, mas intenso, deixando-as ofegantes. Não podemos continuar assim, disse Sofia. Ou assumimos, ou paramos. Isabel chorou baixinho. Mas o preço? O regresso a Lisboa trouxe uma calmaria aparente, mas por baixo da superfície, a tempestade fervilhava. Sofia e Isabel decidiram manter a relação em segredo, encontrando-se em momentos roubados, um passeio pelo Chiado fingindo ser madrasta e enteada, um toque sutil na mão durante um filme no sofá. Mas o segredo pesava como uma âncora. Sofia, nas aulas, estudava casos de repressão emocional e via o seu reflexo neles. A negação leva à autodestruição, lia nos livros e sentia o peito apertar. Isabel, no trabalho, distraía-se com clientes, mas os pensamentos voltavam sempre para Sofia. Uma tarde, um colega da galeria, Pedro, notou a sua distração. Estás apaixonada, Isabel? Conte-me. Ela negou, rindo, mas o medo de ser descoberta crescia. A primeira rachadura surgiu quando a avó de Sofia, Dona Amélia, veio visitar de surpresa do Porto. Aos 70 anos, devota católica, ela era o pilar moral da família. Vocês duas parecem tão próximas, comentou ela durante o almoço, os olhos aguçados. Sofia engoliu em seco, enquanto Isabel servia o bacalhau com um sorriso forçado. Somos como mãe e filha, respondeu Isabel. Dona Amélia assentiu, mas Sofia via dúvida nos seus olhos. À noite, após a avó se deitar, Sofia confrontou Isabel. Ela suspeita de algo. Temos de ser mais cuidadosas. Isabel puxou-a para um abraço. Ou talvez devêssemos contar. Viver na mentira está a matar-me. Sofia recuou. Contar? Ela deserdar-nos-ia. A família inteira nos viraria as costas. O conflito interno de Sofia intensificava-se, amava Isabel, mas o medo da rejeição familiar paralisava-a. Numa noite chuvosa, Sofia encontrou Marta novamente. As coisas avançaram, confessou ela, os olhos baixos. Marta sorriu. Isso é ótimo. Mas por que pareces tão preocupada?
Sofia explicou os medos, a sociedade portuguesa, ainda conservadora em muitos círculos, os olhares julgadores, o risco de perder o apoio familiar. Marta, mais progressista, argumentou: Lisboa está a mudar. Há orgulho gay, leis de igualdade. Vocês merecem ser felizes. Sofia voltou para casa inspirada, mas ao entrar encontrou Isabel a chorar na cozinha. Recebi uma carta da tua tia. Ela quer que eu venda a casa e vá morar com ela. Diz que não é saudável eu ficar sozinha contigo. Sofia sentiu raiva. Ela não manda em nós. Mas o incidente plantou sementes de dúvida. Isabel, sentindo a pressão, sugeriu uma pausa. Talvez precisemos de tempo. Sofia, magoada, concordou, mas o coração doía. Os dias sem contato íntimo foram agonizantes. Sofia mergulhou nos estudos, mas as noites eram longas, cheias de pensamentos sobre Isabel. Uma tarde, na universidade, assistiu a uma palestra sobre direitos LGBT em Portugal. O orador falava de casamentos igualitários desde 2010, mas também de discriminação persistente em famílias tradicionais. Sofia sentiu uma faísca de esperança, mas também culpa. Estou a trair o legado do meu pai? Questionava-se. Isabel, por seu lado, enfrentava dilemas éticos. Como madrasta, tinha uma responsabilidade. Estou a corromper a filha do homem que amei, pensava ela, olhando fotos antigas. Uma cliente da galeria, uma mulher lésbica assumida chamada Clara, confidenciou a Isabel a sua história de coming out, perdi a família, mas ganhei liberdade, disse Clara. Isabel absorveu as palavras, mas o medo persistia. A tensão culminou numa discussão acalorada. Sofia, frustrada com a pausa, confrontou Isabel. Estás a desistir de nós? Isabel, exausta, rebateu. Não sou eu, é o mundo à nossa volta. O que queres que eu faça? Arruinar a tua vida? Sofia chorou. A minha vida já está arruinada sem ti. Elas reconciliaram-se num abraço apaixonado, mas a decisão foi tomada. Continuariam, mas com cautela extrema. No entanto, o segredo começou a vazar. Um vizinho viu-as de mãos dadas num parque e comentou com Dona Amélia durante uma visita. A avó, chocada, planeou uma intervenção. Isto não pode continuar, pensou ela, ligando para a tia Maria. Sofia, ignorante do perigo iminente, planeou um fim de semana romântico em Sintra. Vamos fugir da cidade, sugeriu a Isabel. Elas partiram, o carro serpenteando pelas colinas verdejantes. No Palácio de Pena, sob o sol poente, beijaram-se escondidas atrás de uma árvore. Isto é o que quero para sempre, murmurou Sofia. Isabel sorriu, mas os olhos traíam preocupação. De volta, encontraram Dona Amélia à porta. Precisamos de falar, disse ela, o tom grave. Sofia sentiu o estômago revirar. A avó confrontou-as, ouvi rumores. Isto é pecado, uma aberração. Isabel defendeu-se, é amor, mãe. Dona Amélia corrigiu, sou avó dela, não tua mãe. A discussão escalou, com acusações de imoralidade e traição ao falecido pai. Sofia, em lágrimas, defendeu o relacionamento. Amo-a, avó. Por favor, entende. Dona Amélia saiu furiosa, prometendo contar a toda a família. O aftermath foi devastador. Ligações de familiares choviam, tios condenando, primos distanciando-se. Sofia perdeu o apetite, Isabel o sono. Valeu a pena? Perguntou Sofia numa noite. Isabel, abraçando-a, respondeu, sim, mas o preço é alto. Elas decidiram enfrentar juntas, mas o dano estava feito. Marta ofereceu apoio, convidando-as para um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Lá, ouviram histórias semelhantes, sentindo-se menos sozinhas. Mas o conflito interno persistia, Sofia questionava se o amor justificava a dor infligida à família. Com a família dividida, Sofia e Isabel enfrentaram o isolamento. Dona Amélia cortou contato e a tia Maria enviou mensagens acusatórias. Estás a destruir o legado do teu pai.
Sofia, magoada, bloqueou os números, mas a culpa ruía-a. Na universidade, rumores espalharam-se após uma prima indiscreta partilhar no Facebook. Colegas olhavam de soslaio, alguns solidários, outros julgadores. És corajosa, disse um professor, mas Sofia sentia-se exposta. Isabel perdeu clientes conservadores na galeria, o negócio sofrendo. Talvez devêssemos mudar de cidade, sugeriu ela. Sofia negou, não fugimos. Lutamos. Uma traição veio de onde menos esperavam. Marta, a amiga confiável, num momento de fraqueza, contou a um ex-namorado sobre o relacionamento. Ele, homofóbico, espalhou online com comentários venenosos. Sofia descobriu ao ver posts anónimos no Twitter, enteada e madrasta em Lisboa, que nojo. O coração parou. Confrontando Marta, esta chorou. Desculpa, foi sem querer. Sofia, furiosa, cortou laços. Traíste-me quando mais precisava. Isabel consolou-a, as pessoas erram. Mas isto testa anos. O incidente intensificou a paranoia, elas evitavam saídas públicas, vivendo como prisioneiras no apartamento. O conflito moral aprofundou-se. Sofia assistia a missas online, questionando a fé católica inculcada pela avó. Deus ama todos, certo, pensava ela, mas as escrituras pareciam contraditórias. Isabel, agnóstica, argumentava, o amor não é pecado. A sociedade é que o torna. Numa sessão de terapia que Sofia iniciou, o psicólogo explorou os traumas, a perda do pai, a atração reprimida. Estás a escolher o teu caminho, mas com custos, disse ele. Sofia saiu fortalecida, mas as noites eram atormentadas por pesadelos de rejeição. Uma oportunidade de reconciliação surgiu quando Dona Amélia adoeceu. Um infarto leve, e a tia ligou, ela quer ver-te, Sofia. Mas sozinha? Sofia hesitou, mas foi ao Porto. No hospital, a avó, fraca, disse, filha, isto magoa-me. Pensa no teu pai. Sofia chorou, amo-a, avó. É real? Dona Amélia suspirou, talvez eu esteja errada. Mas a sociedade. Sofia voltou dividida, contando a Isabel. Ela pode mudar. Isabel, otimista, sugeriu uma carta coletiva à família, explicando os sentimentos. Elas escreveram, enviando por e-mail. Respostas variaram, alguns ignoraram, outros condenaram, mas um primo apoiou, sejam felizes. A pressão social manifestou-se num evento da galeria. Isabel organizou uma exposição sobre identidades queer, convidando artistas LGBT. Sofia ajudou, sentindo orgulho. Mas um grupo conservador protestou fora, com cartazes, protejam a família tradicional. Policiais intervieram, mas o dano à reputação foi feito. Isabel, abatida, questionou, vale a pena continuar? Sofia, determinada, respondeu, sim. Estamos a mudar mentes. No entanto, internamente, Sofia debatia, o ativismo valia o risco pessoal? Outra confrontação veio com Clara, a cliente lésbica. Ela propôs a Isabel uma parceria romântica, ignorando o relacionamento. Estás presa numa situação complicada. Eu sou livre, disse Clara. Isabel recusou, leal, mas contou a Sofia. Tive dúvida por um segundo. Sofia, ciumenta, discutiu, se queres liberdade, vai. Isabel chorou, não, amo-te. A briga levou a uma separação temporária, Sofia mudando-se para a casa de uma colega. Sozinha, refletiu sobre as escolhas, amor versus normalidade. Dias depois, um acidente mudou tudo. Isabel escorregou nas escadas molhadas, fraturando o braço. Sofia, notificada, correu ao hospital. Vendo Isabel vulnerável, o amor sobrepujou. Volte para casa, disse ela. Isabel sorriu, juntas, enfrentamos. Mas o incidente destacou a fragilidade, sem família, quem as apoiaria?
Reconciliadas, Sofia e Isabel fortaleceram o laço, mas as feridas sangravam. Sofia retomou a terapia, explorando Mauta no sé. Estou a ser egoísta? O terapeuta respondeu: amor não é egoísmo, mas requer sacrifícios. Isabel, com o braço engessado, dependia de Sofia, invertendo papéis. Sinto-me culpada por te prender, confessou. Sofia negou: escolhi isto. Mas a dependência gerou tensões, discussões sobre finanças, pois a galeria lutava. Uma traição maior veio da tia Maria. Ela contactou serviços sociais, alegando ambiente instável para Sofia, apesar dela ser adulta. Um assistente social visitou, questionando o relacionamento. É consensual? Perguntou. Sofia defendeu: somos adultas. O caso foi arquivado, mas o humiliation foi profundo. Como ela pôde, chorou Sofia. Isabel, raivosa, ligou à tia: estás a destruir-nos. Maria rebateu: salve-vos do erro. O incidente isolou-as mais, mas uniu-as contra o mundo. Sofia, buscando aliados, juntou-se a uma associação LGBT em Lisboa. Lá conheceu histórias de resiliência, inspirando-a: podemos casar-nos um dia, sonhou com Isabel. Mas realidades bateram, emprego de Sofia em risco após rumores no estágio. O chefe, conservador, sugeriu: foca no trabalho, não na vida pessoal. Sofia demitiu-se, encontrando emprego num café progressista. Sacrifícios, pensou. Isabel enfrentou o dilema: vender a galeria para aliviar dívidas. Um comprador ofereceu bom preço, mas era homofóbico. Recuso, decidiu, optando por luta. Sofia apoiou, mas questionou: e se falirmos? Isabel: então, recomeçamos. A decisão fortaleceu-as, mas o stress levou a outra briga. Sofia, frustrada, saiu uma noite, encontrando Clara num bar. Clara flertou: Isabel não te merece. Sofia recusou, mas o quase erro assombrou-a, contando a Isabel: esta magoou-se, confias em nós? Sofia chorou: sim, mas o mundo pressiona. A família tentou reconciliação forçada. Dona Amélia, recuperada, organizou um jantar no Porto. Venham as duas, convidou. Elas foram, nervosas. À mesa, tensões explodiram, tios condenando: isto é contra Deus. Sofia defendeu: Deus é amor. Um tio saiu, mas Dona Amélia mediou: deixem nascer. Foi um pequeno vitória, mas exaustiva. De volta, Sofia propôs terapia conjunta. Nas sessões, desenterraram traumas, morte do pai, solidão de Isabel. Estamos a curar, disse o terapeuta. Mas um evento abalou, post anónimo com fotos delas, provavelmente de Marta ou familiar. Assédio online seguiu, com ameaças. Polícia investigou, mas o medo instalou-se. Devemos mudar de país? Perguntou Isabel. Sofia negou: Portugal é nosso lar. O clímax veio quando Isabel recebeu a oferta de emprego em Madrid. Melhor salário, menos julgamento. Sofia debateu: ficar e lutar ou fugir? Se formos, traímos-nos, argumentou. Isabel concordou, recusando. Mas o custo: galeria fechou, forçando venda da casa. Mudaram para apartamento pequeno, recomeçando. No novo apartamento em Alfama, Sofia e Isabel reconstruíram a vida. Sofia graduou-se, abrindo consultório psicológico focado em LGBT. Isabel abriu estúdio de arte online, livre de pressões. A família, aos poucos, amoleceu. Dona Amélia visitou, aceitando relutantemente. Não aprovo, mas amo-te, disse Sofia. Outros mantiveram distância, mas a paz interna cresceu. Reflexões profundas marcaram os dias. Sofia questionava: pagamos caro, mas ganhamos liberdade. Isabel concordava: as escolhas definem-nos. Elas participaram em marchas do orgulho, sentindo comunidade. Mas cicatrizes permaneciam, amizades perdidas, carreiras alteradas.
Numa noite, sentadas na varanda com vista para o Tejo, Sofia disse: se soubéssemos o preço, faríamos o mesmo? Isabel sorriu: sim. O amor vence. Mas Sofia ponderava as controvérsias. Era certo desafiar normas familiares? A sociedade evoluía, mas devagar. A jornada trouxe despertar. Sofia ajudava outros, Isabel inspirava artistas. Elas casaram-se numa cerimónia discreta, selando compromisso. Mas o passado ecoava em momentos de dúvida. Foi o amor delas uma escolha egoísta ou um ato de coragem genuína?